Bom dia, pessoal. Bem-vindo a todos a mais um dia de aula. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com uma videoaula explicativa de matemática, desta vez falando de números naturais e sequência numérica. Professor Fabiano, iremos dar continuidade a esta aula falando em alguns tópicos que virão a seguir. Número natural. O que é um número natural? É número usado para contar, uma quantidade de objetos, pessoas, animais, etc. Usamos os naturais para isso, para contar, representar a quantidade. Também o conjunto dos naturais, ele é representado por a letra N e é dado por os seguintes números, tá? Está aí o N e está aí como é representado o conjunto dos naturais. Esses três pontozinhos é o que vale dizer que é infinito. Então aí é os números naturais, aí eles são infinitos. Só tá representado aí até o número 10, mas existem infinitos números no conjunto dos números naturais. Também os naturais, ele apresenta sucessor e antecessor, Somente o zero que tem uma particularidade no zero. Primeiro, o zero é o menor número natural. Todo número natural tem sucessor. Deste modo, dizemos que a sequência dos naturais é infinita, porque todo número natural tem um sucessor, então é infinita a sequência dos naturais. Mas, com exceção do zero, que o zero não tem antecessor, tá certo? Então, todo número natural ele tem um antecessor e tem um sucessor, mas somente o zero que não tem antecessor, tá? O que é o sucessor, pessoal? É o que vem após, é o que vem depois do número, e o antecessor que vem antes, Pode-se dizer assim: sucessor depois, antecessor antes. Para quem é difícil muitas vezes decorar essa sequenciazinha que a gente explica, tem uma formulazinha matemática bem bacanazinha para a gente fazer o antecessor e o sucessor. Está aqui nesses quadrozinhos aí denominados aí. Para você achar o sucessor de um número, basta só você pegar aquele número e somar ele a 1. No caso aí, 999 mais 1 é igual a 1000. Então, 1000 ele é o sucessor de 999. E para achar o antecessor, professor, é só pegar esse número e diminuir, tirar 1, subtrair ele por 1. No caso aí do 1000, se nós subtrairmos 1, nós iremos achar o 999, que é o antecessor de 1000. Tá? Então, eu usei o mesmo número para ficar mais simples. Também, pessoal, nos naturais existem as sequências numéricas. O que são sequências numéricas? São sequências cujos os elementos são números escritos em certa ordem. Tá? Então, está escrito em certa ordem. Então, é uma sequência. O conjunto dos números naturais já é uma sequência, tá certo? Aí temos aí uns exemplos de sequência. A sequência ela pode ser infinita, a qual usamos as reticências, ou os três pingozinhos para representar isso, dizer que ela é infinita. E está aí a representação de uma sequência infinita. É a sequência dos números pares, Ela é infinita, os números pares eles são infinitos. Então está aí o 0, 2, o 4, 6, o 8, 10, são só os pares. Isso é uma sequência. E também tem a sequência finita, que tem fim, uma representação de uma sequência. A sequência dos números pares que são maiores ou igual a 7 e que são... A sequência dos números pares, que são maior ou igual a 7 ou menor ou igual a 15. Quem são esses números? Como tem menor ou igual e maior ou igual,
Então, os 7 e o 15 faz parte dessa sequência. Então, é o 7, o 9, o 11, o 13 e o 15. Aí pronto, essa sequência é finita. Ela acaba aí. Os termos, cada númerozinho desse da sequência é chamado de termo, tá? Cada um dos elementos da sequência é chamado de termo da sequência. Então, o 7 é um termo, o 9 é um termo, o 11 é um termo, o 13 é um termo, o 15 é um termo. Então, cada número de uma sequência, ele é chamado de termos. Também nós temos na matemática a lei de formação da sequência, ou chamada de lei recursiva, né? Porque é uma lei que ela nos faz com que encontramos os termos da sequência, tá? Ela é representada algebricamente, quer dizer, álgebra é de letras, tá? Então ela tem uma fórmula, álgebra algebricamente representada, que é letras, e a gente encontra cada termo. Temos aí a representação, esse Azinho aí com 1 embaixo representa o primeiro termo, o A com 2 embaixo representa o segundo, o A com 3 embaixo, o terceiro, e sucessivamente. O AN aí representa o termo, né, bem, não vou dizer o último termo, poderia se dizer assim, se existisse numa sequência, né, aí se fosse infinita. Então, o A nesse termo é o último termo que nós encontramos nessa sequência, pode-se dizer assim. Então, essa é uma representação algébrica de uma sequência. Temos aqui nesse quadrozinho como seria uma lei recursiva, né, como encontrar uma sequência. Temos aí uma sequência infinita, a qual aí tem o A1, né, que se lê assim, ANC1 é igual a 0, e o AN mais 1 é igual a N mais 3, para todo número positivo. Então, esse que está dentro aqui do quadradinho vermelho é a lei que nos faz com que encontramos todos os termos de uma sequência, né? Mas ela diz também que isso aqui só é válido para o N inteiro e positivo. Então, eu só vou encontrar números positivos, tá certo? Essa lei vai me dar com que eu encontre só números positivos. Aí existem essas explicações aqui embaixo. Para n igual a 1, aí nós temos o A1 mais 1 igual a N1 mais 3, né? Isso implica que é essa setazinha aqui, né? Que vai dar NC2 igual a 0 mais 3, que dá igual a 3. Essa explicação foi do primeiro quadradinho aqui. O que é isso, pessoal? O que foi que fez aí? Tá? Eu escrevi aqui de uma forma mais simples, que eu pude escrever. Nessa fórmula, ele usou essa fórmulazinha aqui, ó. AN mais 1 igual a N1 mais 3, tá? Isso para N igual a 1. Então, nessa primeira linha, aonde tinha o N, ele só substituiu por 1. Só fez isso. Esse AN1, o ANC1, que é o A e o 1zinho embaixo, ele já deu o valor aqui em cima, que é 0. Está lá dentro do quadradinho vermelho ali, se você vê, o A1 vale 0. Então, aqui o A1, eu já sei o que ele vale. Tá? É só substituir. Então, aqui, aonde é N, resolvendo aqui, ó, aonde é N aqui, pode olhar que eu coloquei 1, né? Aqui já existia 1. Então, o A1 já tinha um valor ali que é 0. Então, botei o 0 mais 3. Resolvendo, eu somei esse 1zinho com esse outro 1. Encontrei 2, né? Ficou AN2. E o 0 mais 3 ficou 3. Então, eu encontrei o primeiro termo. Encontrei o termo 2 dessa sequência, né? Que o termo 1 eu já tinha, que era o 0. Então, o termo 2 dessa sequência é 3. Aí, ele continua fazendo. Para o n igual a 2, né, ele substitui esse nzinho aqui por 2, tá? Ele vai encontrar o termo
de número 6, que vai ser o A3, tá? Para esse n igual a 3, ele vai encontrar o termo que equivale a 9, que vai ser o A4. Para o n igual a 4, ele vai encontrar esse termo que equivale a 12, que vai ser o A para o A igual a 5. Então, essa lei de formação gera a seguinte sequência: 0, que nós já tínhamos lá no começo, que ele deu o valor, 3, que foi o que encontrou, 6, que também é o que encontrou, 9, que foi o que foi encontrado, tá? E 12. Então, essas sequências são todos múltiplos de 3, tá certo? Então, essa é só para vocês entenderem como é uma lei de formação de uma sequência, tá certo? Então, eu vou passar a atividade mais relacionada aos números naturais, e qualquer dúvida pode me perguntar, que eu responderei com prazer.